Domingo, 16 de março, 4 horas da tarde, estádio Beira-Rio. O Internacional enfrenta o rival Grêmio para consolidar a campanha no Campeonato Gaúcho e sagrar-se campeão a partir de uma boa vantagem obtida na arena. Eu conversei ao longo da madrugada com algumas pessoas que estão na concentração colorada e quero te trazer aqui o ambiente e o clima do vestiário e do departamento de futebol como um todo. O que aconteceu com o Alan Patrick para ele se atrasar na chegada da delegação ao hotel do Inter? E o atacante preparado para após o Campeonato Gaúcho e a janela do meio do ano. A gente vai conversar sobre tudo isso, então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional, atualizar as informações do nosso clube e entender um pouquinho do que está acontecendo no ambiente do Beira-Rio, seja no CT, seja no Parque Gigante, lá ali nos melindres do futebol, seja também nos corredores do Beira-Rio, tudo que está sendo armado para o jogo de logo menos às 16 horas na nossa casa e também, claro, ali na concentração, na Lucas de Oliveira, bairro Monte Serra, em Porto Alegre. Faz o seguinte, fica comigo até o final do vídeo, te inscreve também no canal. Cara, que demais! Só ontem foram mais de 200 inscrições. Um absurdo. Eu tava olhando aqui no painel, cara, a gente já tem 2.000 inscritos nesses primeiros 15 dias de março. Tá muito bacana a parceria de vocês, muito obrigado pela moral, muito obrigado principalmente por voltarem aqui, porque tem muita gente que volta a partir do primeiro conteúdo. Então, meu like para vocês nesse domingão aí de Clássico Grenal. Clássico Grenal que tu pode aproveitar e entrar em kto.bet.br e aproveitar as melhores odds para fazer uma combinadinha e botar uns pila no bolso com a vitória do nosso Colorado. Tu vai lá em kto.bet.br, no link que está na descrição ou então no comentário fixado e aproveita tudo que a KTO tem para te dar. Mas lembra, tu tem que ter 18 anos e principalmente, brincar com responsabilidade e moderação. Bom, eu sei que vocês estão querendo falar de Grenal, tá? Mas tem uma notícia que vem da Argentina que é importantíssima. E essa notícia, melhor dizendo, ela dá conta de que o Internacional está avançando em conversas com o atacante Joaquim Correa, que hoje atua na Inter de Milão. Argentino, jogador de 30 anos. Jogador que, segundo o jornalista Juan Pablo Mendes, pode ser reforço do Inter no segundo semestre. Ele tem o contrato por encerrar com a Inter de Milão agora na metade do ano e o Internacional estaria muito próximo de assinar um pré-contrato com ele, para que ele volte à América do Sul e seja reforço do Inter agora para o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, enfim, segundo semestre como um todo. Se fala, inclusive, de que a possibilidade de ser uma reposição ao Ener Valencia, porque o Ener Valencia estaria indo embora ao final deste ano. E aí o Inter já se anteciparia na questão de não apenas jogador do mesmo quilate do Ener Valencia, mas um jogador de renome, um jogador que sabe o que é fazer gols, o que é fazer boas atuações. Ele que hoje é um reserva utilizável na Inter de Milão, tá? E aí eu tenho algumas informações aqui até em parceria com o Vozes do Gigante, tá? Segundo o repórter, o Inter está conversando com o staff do atacante para assinatura desse pré-contrato e aí então ele chegaria em final de junho. Daí vai ter a pausa, inclusive, no Campeonato Brasileiro, por conta do Super Mundial e tal, e aí ele chegaria a fazer uma intertemporada e a poder participar de coisas que o Internacional viesse a fazer, tá? E aí, obviamente, o Inter tem já meio que organizado a questão do salário, das luvas e de todos os pormenores, porque a gente sabe que ele vai ganhar mais de 1 milhão. É outro jogador que vem badalado da Europa. É um jogador que ainda tem mercado, inclusive na Europa. E por conta disso,
ele seria então até de repente o uso de um parceiro. E aqui a gente pega, por exemplo, a Estrela Bet, né, que ajudou o Inter a trazer o Ener Valencia, e a Estrela Bet não paga parte do salário do Ener Valencia, a Estrela Bet deu um aporte financeiro a mais para que o Inter pudesse fichar o jogador. Daqui a pouco é a mesma coisa que a Alphabet, tá? Mas enfim, tem que ficar de olho nesse atacante aqui, tá? Porque hoje ele soma num total de 271 minutos em campo, com um gol marcado e 2 assistências nessa temporada aqui, tá? Por isso que eu disse, ele é reserva utilizável, tá? Mas enfim, sem mais delongas, vamos falar de Grenal. Gurizada, seguinte, o Internacional está concentrado no hotel ali, no Arte Hotel, na Avenida Lucas de Oliveira, no bairro Monte Serra, em Porto Alegre. Chegou ontem com torcida, já óbvio, né? Normal, todo mundo já esperando os jogadores ali. O Sérgio Rocher atendeu, né? Boa parte também dos coloradinhos que estavam ali, as crianças principalmente. Tá? E o clima dentro da delegação e dentro do departamento de futebol como um todo é que tudo foi feito. Tudo foi feito para este momento, o momento da final, o momento de chegar ao título ou à decisão do campeonato. Com uma vantagem expressiva, claro, o 2-0 feito na Arena dá a possibilidade do Inter perder o jogo de até 1-0, que ainda assim se classifica, 2-0 da pênaltis, 3 gols de diferença da Grêmio, e claro, né, tô falando no sentido jornalístico da coisa, porque ninguém quer que o Grêmio ganhe, e muito menos, né, que o Inter não confirme com uma vitória dentro do estádio Beira-Rio. Mas assim, muita gente, eu estava muito inquieto essa noite, né, cara? Tentei mandar algumas mensagens para as pessoas, que estavam na delegação. E tem duas palavras que me chamaram muita atenção porque responderam semelhantes. O merecimento. Merecimento em cima de trabalho, merecimento em cima do que o Roger vem fazendo, do que os próprios atletas fizeram ao longo do campeonato, merecimento em cima também do trabalho da direção, que reforçou o time e a partir desse sistema do Roger se adequaram, né, ao time, e hoje tu já não sabe quem é titular, se o Wesley ou o Carboneiro, se o Tabata volta com o Vitinho jogando muito, fazendo gol, sendo um dos artilheiros do campeonato, aí o Ener Valencia já coloca o Borré no banco, aquela coisa toda, né? Então, esse merecimento no campo e fora dele foi muito destacado nas pessoas que eu falei. Mas o clima tá bom. O clima tá bom. Não é um clima de soberba, não é um clima de já ganhou, mas é um clima de autoconfiança. Confiança no que o campo está mostrando. Confiança naquilo que os jogadores fizeram. Tá tudo bem feito. Tem uma frase, tá? Tem uma frase que eu achei maravilhosa, tá? Ao longo de uma conversa, tá? Que é o seguinte: o grande problema é que o tempo não passa, mas foi uma semana de muito trabalho. Todos, quando saíram do CT, nesse sábado, saíram com o sentimento de que foi feito tudo, olhado para todos os detalhes. Mas, acima de tudo, o grupo está mobilizado, focado e sério. Ernest, vai dar certo. Essa é uma das mensagens que eu estou lendo para vocês aqui. Tá? Então, é importante destacar isso. Eu acho bem importante mesmo. O Inter, ele não prevê surpresas pelo lado do Grêmio, ainda que exista uma expectativa de que ele jogue com 3 volantes. Tá? Mas, o 3 volantes sendo o Cuejar, o Vila Sante e o Edenilson. Mas, a expectativa, o Inter acredita que o Grêmio vai com Thiago Volpi, João Pedro, Gemerson, Wagner Leonardo e o Lucas Esteves. Aqui não tem muito o que mudar, tá? Mas daí entraria o Camilo com o Vila Sante, jogaria o Monsalve, porque eles precisam ter uma certa lucidez no meio campo, com o Cristiano Oliveira e o Amuso, e o Bright White ou o Arerezo. Então esse seria o time. Possibilidade do Edenilson entrar aí na vaga do Monsalve, para ter consistência defensiva e também saída de bola. Eu não acredito nisso. Eu não acredito mesmo nisso, tá? E eu tenho certeza que tu tá te perguntando o que houve com o Alan Patrick. Porque assim, chega a delegação,
os jogadores descem do ônibus e tudo mais, e isso e aquilo, e aí todo mundo, opa, não veio o Alan Patrick. O que aconteceu? Começam a perguntar para todo mundo, tá, não sei o quê, e o assessor diz o seguinte, ele vai vir, só que mais tarde. Tá? Eu vou ler para vocês uma outra mensagem, tá, que eu recebi aqui, a respeito do Alan Patrick. E eu confio muito nessa fonte, tá? Cara, não tem nada grave, não houve nada grave com ele, Alan Patrick, em físico, técnico e tudo mais, tá? Não interfere em nada no jogo o fato de ele ter chegado mais tarde. Ele teve uma questão pessoal a resolver. E a gente, por óbvio, teve sensibilidade e também liberou o jogador para tranquilizá-lo, ele ficar tranquilo no que ele tinha que fazer, e aí depois ele foi para a concentração. Só para ter uma ideia, tá, gurizada? Por exemplo, no Grenal passado, o Inter concentrou sexta-feira, tá? O jogo era sábado. Sexta-feira o jogador estava ali, o Roger não. O Roger vem no outro dia, junto com a direção. Ou seja, é comum isso acontecer. É comum ter jogadores que de vez em quando chegam um pouco mais tarde ou tem alguma coisa para fazer e não vem com a delegação. É normal isso acontecer. Tá? Então, não se preocupem com o Alan Patrick. Não teve problema no pé, não teve problema muscular, não teve que ficar, de repente, no CT fazendo fisioterapia e tudo mais, porque para a questão do tornozelo, né? Não tem problema. É uma questão extra futebol, extra campo. E por isso, se eu não fui nem atrás mais, além disso. Quando me falaram assim que é uma questão pessoal, eu, tirei meu time de campo, deixei o cara ali, tá? Que tudo dê certo hoje, gente. Que a gente faça um ótimo Grenal, que a gente vença o jogo. Meu palpite KTO, aliás, é 3-0 pro Inter. 3-0 pro Inter. A cobertura completa tu vai, a partir das 10 horas da manhã, ter no Vozes do Gigante, tá? Cara, nós vamos ter a festa do Marinha, nós vamos acompanhar a galera chegando para fazer o churrasco, a gente vai passar o dia todo com os colorados ao redor do Beira-Rio, vai ser demais, vai ter imagem aérea também de drone, mas não espalha, tá? Então tu vai ver a festa linda que o Colorado vai fazer nas lentes do Vozes do Gigante. Tamo junto, um forte abraço, tchau!